Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 47. Vamos ao enunciado. A condutância térmica de contato na interface de duas chapas de cobre de 1 centímetro de espessura é 14.000 watt por metro quadrado Kelvin. Determine a espessura da chapa de cobre cuja resistência térmica é igual à resistência térmica da interface entre as placas. Bom, para facilitar o entendimento do exercício, eu vou fazer a representação aqui do que está sendo dado. Então, vou fazer aqui duas chapas, tá? Que eu vou dizer que tem 1 milímetro. Estão conectadas, tá? Então, ele está nos dando aí aqui duas chapas de 1 centímetro, né? Não 1 milímetro. 1 centímetro de espessura, tá? E, né? Aí duas chapas de cobre de 1 centímetro de espessura. E a gente tem uma condutância térmica de contato, ou seja, entre essas duas aqui, eu tenho uma condutância térmica de contato, que é dado pela letra HC, tá? Então, ali tem uma resistência, que vale num valor de 14.000 watt por metro quadrado Kelvin. Aí ele tá falando assim, determine a espessura da chapa de cobre. Então, é outra chapa. Então, vou pegar aqui. Vou representar uma chapa aqui, maior. Tá? Tem a chapa aí. De um comprimento L. Então, aqui é uma chapa de cobre. Comprimento L. Lembrando que aqui é também uma chapa de cobre. E aqui também é uma chapa de cobre, tá? Então, ele está dizendo, determine uma chapa de cobre cuja resistência térmica, então aqui eu tenho a resistência, né? Se a gente fizer o circuitinho aqui, aqui dentro tem uma resistência térmica, tá? Resistência de condução. Quem é essa resistência de condução? É igual aí a fazer o comprimento L dividido pelo coeficiente aí de condução do cobre vezes a área, tá? Por unidade de área, né? A gente pode escrever aí a resistência de condução como sendo L sobre K, né? Porque eu não quero saber em relação aí, eu quero por unidade de superfície. Então, isso daqui fica na unidade aí de Kelvin metro quadrado por watt, tá? Nessa unidade. Então, eu quero saber qual é essa resistência térmica, que é igual à resistência térmica da interface entre as duas placas. Ou seja, como aqui eu tenho uma condutância térmica, essa condutância gera uma resistência aí de contato, RC, certo? Que ela é igual a 1 sobre HC. Então, eu tenho uma resistência de contato, certo? Então, eu quero que a resistência térmica de interface, que é de contato, seja igual à térmica para uma placa de cobre total. Então, eu vou poder igualar esse termo aqui, né? A resistência de contato tem que ser igual à resistência de condução. Ali, como é por unidade de área, né? Se a gente calcular aqui, isso aqui fica na unidade metro quadrado Kelvin por watt, né? Isso aqui está em função da superfície, por superfície.
aqui também tem que ser na mesma condição, por isso que eu não coloco aí a área. Então, quem vai ser RC? RC é 1 sobre HC, que é a condutância térmica. E quem é o R de condução? Em função da superfície, vai ser L dividido por K. Como eu quero descobrir esse L, isolando na equação, a gente tem que o L, passa o K lá multiplicando, vai ser o K dividido por HC. Ou seja, isso vai ser igual a K. O valor de K é para o cobre e é valor tabelado. Se a gente pegar aí na literatura, na tabela, é 386, aí na unidade de watt, metro Kelvin, dividido pelo HC, que é a condutância térmica de contato, que vale 14.000 aí, watt por metro quadrado Kelvin. Aí Kelvin corta com Kelvin, fazendo análise dimensional. Watt corta com watt, 1 metro corta com quadrado. Esse metro está dividindo, vai lá em cima multiplicando, que é aí o valor do tamanho que tem que ser a placa de cobre. Então, vamos ter aí 386 dividido por 14.000. Aí temos um valor aí de 0,027 arredondar aqui, o 57 para 6. Isso em metro, né? Para deixar aí em centímetro, multiplica por 100. A gente tem um valor aí de 2,76 centímetros, tá? Então, o que a gente pode observar nesse caso, né? Que a resistência térmica de contato, essa resistência térmica de contato, nesse caso, né, é maior, essa resistência aqui, é maior do que as resistências térmicas, né? Lembrando que aqui, ó, se a gente tem a resistência térmica do cobre, aí aqui a resistência de contato, e aqui outra resistência de cobre, entre duas placas de 1 centímetro, certo? Eu tenho que a resistência de contato ali deu 2,76 centímetros se fosse uma placa de cobre. Então, ela é maior do que as duas juntas. A resistência aqui do contato, ela é maior do que as duas placas. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!